estamos de volta, sejam todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única solução. Eu não conheço outra solução. Você conhece? Eu não conheço. Só Jesus é solução de verdade. Que bom, meu Deus, que bom saber de Jesus. Antes de falar aqui dessa palavra de Deus para você, eu quero pedir para você que se inscreva lá no meu canal, o canal Sérgio S. Bento, e também que você dê o seu like e ative o sininho que vai avisar você das novidades, tá bom? E pedir que você, por favor, se puder fazer um comentário e também divulgar, eu agradeço bastante e Deus abençoe você desde já, tá bom? Hoje eu quero falar aqui de algo assim muito interessante. O texto bíblico que eu vou estar usando é o de Lucas 18, do verso 9 ao 14. Eu vou falar hoje sobre eu sou muito melhor do que os outros. Sou muito melhor do que os outros. Você é muito melhor do que os outros? Ah, meu Deus, é uma parábola de Jesus aqui. Quando Jesus conta essa parábola, ele está pensando nas pessoas que se achavam, né? Que se acham mais justas que outras. Estão tão certas de que suas vidas agradam a Deus e por isso mesmo vivem desprezando e condenando os outros. Vai pro inferno, vai pro inferno. Geralmente a gente sempre pensa, né, que a gente é melhor do que os outros e tudo mais. E quando se trata da questão religiosa, então eu sou muito melhor do que o irmão. O irmão ali não está com nada. Eu vou começar por um ditado popular. A boca fala do que o coração está cheio. Você já ouviu esse ditado? Veja bem, nossas orações revelam muito quem somos. Se você não sabia, fique sabendo disso. Nosso interior, nosso verdadeiro quem sou. E esse quem sou pode não ser quem realmente sou, mas um outro sou. E se tem uma coisa que Jesus está muito preocupado com os seus seguidores, eu e você, ou se você está seguindo Jesus, saiba disso, é com o coração. Deus está muito preocupado com o nosso coração. Isso porque, como Jesus diz, é do coração que vem todo o lixo, o lixão. O lixão, você já viu falar no lixão? O lixão vem do nosso coração. Vá lá em Mateus 12, 33, 37, que você vai ver sobre isso, sobre o lixão que Jesus diz. Saiba, meu querido, a oração revela o coração humano. Não é verdade? O conteúdo de nossas orações, do que a boca fala, verbaliza nas orações, tem tudo a ver com o nosso coração, com o que está dentro de nós, dentro do nosso coração. Nunca se esqueça disso, saiba disso. Isso significa que se você quiser saber o que está no coração de uma pessoa ou no seu coraçãozinho, é só prestar atenção no conteúdo das suas orações ou das orações do seu vizinho. E mais, significa que também que eu sei que o conteúdo da minha oração está ligado ao meu coração. O conteúdo da minha oração, da minha fala, está ligado ao coração. Se eu sei disso, se a gente pode saber disso, muito mais Deus sabe a diferença entre nossa exibição de justiça própria e as intenções do nosso coração na hora que a gente está orando. Muito mais Deus, você sabe da sacanagem? Deus também sabe, muito mais do que nós, meu querido. Para isso, Jesus vai contar uma parábola do fariseu e do publicano. E aqui nós vamos descer fundo nessa questão, tá bom? Pois bem, se a boca fala do que o coração está cheio, nada melhor do que ver dois homens bem diferentes
em oração para saber o que está em seus corações, não é mesmo? E ao fazer isso, contar essa parábola, Jesus está dizendo que esses dois homens representam dois tipos de espiritualidades. Afinal, eles vão ao templo orar. Qual delas é a certa diante de Deus? Qual dessas espiritualidades agrada a Deus? Qual delas Jesus vai aprovar? Ele está contando uma parábola. Qual delas? Qual será o veredito de Jesus? Com qual destas espiritualidades a sua se parece? Com qual dessas espiritualidades a espiritualidade do seu pastor parece? Da sua casa parece? Jesus não é fácil, ele sabia o que fazer, não é? Ele sabia o que fazer. Primeira coisa, vamos à espiritualidade do fariseu. Verso 11. Verso 11. Antes eu quero vamos começar do verso 9. Propôs Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, né? Alguns que confiavam em si mesmo, por se considerar justo, mais justo que os outros, e desprezavam, por isso mesmo, por se confiar em si, desprezavam os outros, né? Aí Jesus, no verso 10, diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro um publicano. Olha só, aí Jesus começa dizendo sobre o publicano, verso 11. O fariseu, melhor dizendo, verso 11. O fariseu se pôs em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma. Ele orava, ele para ele com ele. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou, eu sou diferente. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, este que está aqui do meu lado. Eu não sou como ele. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Essa é a oração do fariseu que Jesus conta aqui. Quem era o fariseu? Flávio Joséfo, o historiador judeu, descreve os fariseus como uma classe de judeus que se consideravam os mais piedosos da nação e os seguidores mais rigorosos da lei. Ou seja, era um bando de legalistas e moralistas. No Brasil, tá cheio de gente assim. Vocês viram aí que nessa oração, o fariseu, ele é o centro. Jesus chega a dizer que no começo do verso 11, que ele se pôs, ele estava de pé, né? Ele não está ajoelhado, nem nada assim, ele está de pé, e orava de si para si mesmo. Ele é o centro. Veja que ele busca Deus para a contemplação de si mesmo, falar dos seus méritos, e diz que é superior aos outros. Você viu o conteúdo da oração dele? Veja bem, ele não fala nada nem da grandeza, nem da graça de Deus nada, nem do amor de Deus para com ele. Ele não se reconhece como um pecador. Ele se basta, não precisa nem de Deus. Como é a espiritualidade deste fariseu? De méritos, legalista, de exterioridade, arrogante, cheio de justiça própria. Sou o melhor mesmo, eu sou o cara. Eu quero te perguntar, como você ora a Deus? Como na sua igreja, o seu pastor, as pessoas oram a Deus? Por acaso a sua oração tem este conteúdo? Você já pensou sobre isso? Já verificou as suas orações, os conteúdos das suas orações? Essa é a oração do fariseu, disse Jesus aqui nessa parábola. Agora Jesus vai mostrar a oração do
publicano. Como é a espiritualidade do publicano? Verso 13. Jesus diz assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos do céu. O fariseu fica lá, o publicano quietinho, nem se dava essa condição de levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito assim, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu sou pecador. E não falou mais nada. Só eu sou pecador. Nem levantou os olhos para o céu. E bateu no peito assim, dizendo: Deus, tem misericórdia. Eu sou pecador. Quem era o publicano nos dias de Jesus? O publicano era um cobrador de impostos e por isso desprezado e odiado pelo povo e pelos líderes religiosos. Eram considerados traidores do povo e da pátria. Eles tinham, e no caso, eles, os publicanos, tinham consciência de tudo isso, de quem ele é, não só perante o povo, mas também perante Deus. Ele sabia que o povo odiava, ele sabia que o trabalho deles era difícil e complicado, e ele sabia também que diante de Deus ele tinha problema, e que ele era um pecador. Bem diferente, como vocês viram, do fariseu. O publicano não tem méritos para apresentar a Deus, ele tem consciência de que é pecador, ele tem consciência da sua miséria, de que precisa do perdão de Deus. Veja que ele fica nu diante de Deus. Não se auto-engana e não tenta também enganar a Deus. Meu querido, como é a espiritualidade deste publicano? Autêntica, simples, pura, integral, verdadeira, sem máscara. É assim a sua espiritualidade. É assim que é a espiritualidade da igreja evangélica no Brasil? É assim a espiritualidade da sua casa, da sua igreja? A pergunta que fica agora para Jesus: quem saiu justificado diante de Deus? Para Jesus, qual é a espiritualidade que ele aprova? Para você, qual é a espiritualidade que você aprova? A do publicano ou a do fariseu? Vamos conferir? Verso 14. Jesus inicia dizendo: digo-vos que este, falando do publicano, desceu justificado para a sua casa. Este publicano, que bateu no peito assim, não para se gloriar, mas para dizer: sou pecador, tem misericórdia de mim, e encerrou o papo. Jesus diz: ele foi para casa justificado. E Jesus continua e diz: e não aquele fariseu, que falou só de si para si, que se gabou de ser dizimista, que se gabou de não roubar, de não ser injusto, de não adulterar. Não é verdade? Jesus diz não. O publicano foi para casa justificado e não o fariseu, o da aparência, o da justiça própria. E Jesus continua e diz: porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja bem, qual dessas espiritualidades mais a gente vê nas igrejas hoje no Brasil? Qual dessas duas espiritualidades você vê na igreja? Qual dessas espiritualidades é mais aplaudida, praticada, aprovada? Qual? A do fariseu ou a do publicano?
A resposta de Jesus naquele tempo para aqueles que ouviam, a resposta de Jesus para aquelas pessoas era simplesmente desconcertante, destruidora dos esquemas da religião daquele dia. Como é hoje. Como é hoje. Porque o que vale para Deus aqui, a gente aprende isso, não é a vida religiosa de aparência, saiba disso, de fachada, de exterioridade, de obras, mas de misericórdia de Deus, de humildade, de amor ao próximo, de perdão, de simplicidade, de autenticidade, de originalidade, de integralidade. O que Deus procura, meu querido, em você é você mesmo. Não um falso eu que você carrega. Não essa aparência, mas o verdadeiro você. Deus quer achar o verdadeiro você. Você está entendendo? Esse falso você, essas falsas aparências, essa exterioridade, não engana Deus. Pode enganar você mesmo, pode enganar as pessoas que estão à sua volta. Isso se você acha que você está enganando a você, tá bom? Mas a Deus não engana. Mas o cara religioso, o legalista, o moralista, o hipócrita, sempre acham que pode enganar a Deus, não é? E a gente vê essa multidões nas igrejas nesse país, com essa cara religiosa, cheia de purpurina, né? Aí, tudo religioso, legalista, moralista, hipócrita, achando que pode enganar a Deus. Não pode. Você engana o seu pastor, você engana o irmãozinho aí do lado, mas a Deus você não engana, você não engana, você não engana, tá bom? Saiba disso. Por acaso o seu mundo religioso, por acaso o seu mundo religioso é igual a quem? Ao publicano? Com essa simplicidade, humildade, ou é como o fariseu? Tem cara de Jesus a sua vida? A cara de Jesus é de simplicidade, não é de arrogância. Tem muita gente aí que na igreja do cara, lá os que se exaltam, é exaltado mesmo. Os que se humilham, é humilhado mesmo. Os poderosos lá realmente são poderosos mesmo. Lá muita gente não peca, não é como os demais homens pecadores, não é mesmo? Como que é o ambiente religioso da sua igreja, da sua vida, como é a sua espiritualidade. Hoje é uma elite na igreja evangélica no Brasil feita de arrogâncias, de vaidades, de aparência, de celebridade, de poder, de sucesso. Humildade que é bom, nada, nada. O Jesus deles não tem nada a ver com o Jesus dos evangelhos. Nada a ver, nada a ver. Para terminar, a pergunta que fica é: o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Primeiro, a parábola é dirigida a quem? Verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Quem é esses que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros? Fariseus, mestres da lei, os chefes dos sacerdotes. Esse grupo de pessoas tinha esse tipo de comportamento. Por isso mesmo, eles se achavam mais piedosos da nação e cumpridores rigorosos da lei. É por isso mesmo que Jesus disse que eles desprezavam os outros, lógico. Se você se acha o cara, o mais santo, os outros são realmente pecadores, impuros, realmente vai para o inferno.
inferno, não é? Tem aí um grupo de pastores no Brasil que já reservou o inferno para os gays. Vamos para lá mesmo. Então a gente no Brasil tá cheio de gente assim, parecido com o fariseu aqui dessa parábola. É ou não é? Muita gente, muita gente, muita gente. Eu espero que você não faça parte desse grupo dos fariseus, tá bom? Veja bem, o que Jesus quer que a gente aprenda aqui agora? 3 lições básicas, meu querido. Primeira, que quem tem autoridade para avaliar a espiritualidade a partir de agora de Jesus é Jesus, não a lei de Moisés, tá bom? Que é por isso que essa galera vive a lá estilo de fariseus, de aparências, não é? As exterioridades. Veja que no verso 14, olha como ele começa. Digo-vos. Não é Moisés que diz mais, que dá as cartas. Não é as exterioridades mais que vale. Não é o farisaísmo que vale. É o coração. É a simplicidade. É a originalidade. É o amor ao próximo. Agora é isso que está valendo, tá bom? Se você não sabia, fique sabendo. Por isso, meu querido, dê uma olhada na espiritualidade por aí e vê se ela tem jeito de cara de Moisés, da lei de Moisés, ou essa coisinha de fachada moralista, julgadora, que fica apontando o dedão para os outros, ou se tem a cara de Jesus que diz lá em Mateus 7:1, não julgais, e sede humilde como eu, porque eu sou manso de coração, tá bom? Veja aí, confira as espiritualidades, se é só fachada, se é só exterioridade, se é só para consumo, se é só para os outros ver, tá bom? Se tem alguma coisa com o coração de verdade, tá bom? Cuidado, pelo amor de Deus. Tá bom, meu querido? Cuidado. É por isso mesmo que a gente já vê aí muita gente tomando tombo, juízo sobre a vida deles. É gente que quer separar o joio do trigo, que acha que pode julgar. Cuidado. A gente também aprende aqui que a espiritualidade de Jesus é carregada de ironia divina. Veja que Jesus diz aí, no verso 14, este, falando do publicano, desceu justificado para a sua casa. Foi para a sua casa justificado. E não aquele, o fariseu, o legalista, o moralista, o hipócrita. Antes, os que eram desprezados, que confiavam em justiça própria, agora, diz Jesus, são os que foram para casa justificados por Deus. Você está entendendo? Durma com esse barulho. Que tal ler a parábola de Mateus 20? Jesus lá fala dos últimos que serão os primeiros e de que os primeiros serão os últimos. Pense bem. Ou seja, essa turma que vocês, fariseus da religião evangélica, desprezam, é exatamente os que Jesus justifica, que vai para casa justificada, tá bom? Que pode ser muitas vezes petistas, gays, feminista, desigrejado, a turma da Globo, da Folha, não é? Pensa nisso, por favor. Mais uma liçãozinha que a gente aprende aqui é que na espiritualidade de Jesus, os que se exaltam serão humilhados e os que humilham serão exaltados, e não o contrário. Que é o que a gente vê reinando no mundo evangélico, tá bom? Veja que atitude de exaltação do fariseu na oração. Você viu aquela atitude de exaltação lá?
Parece muito com o que a gente vê no mundo evangélico hoje, não é? Ele diz assim: ó Deus, te dou graça, ó Deus, não porque você como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, né? Que nem como esse publicano que está aqui do meu lado, aqui o meu vizinho, eu jejum 2 vezes por semana, eu dou dízimo, eu sou fiel. Cuidado com essas atitudes, pense bem. Agora você viu a atitude do publicano na oração, aí no verso 13, nem olhava para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim. Com qual deles você se parece quando ora? Com qual deles? Com o publicano ou com o fariseu? Para terminar, meu querido, o que tudo isso significa para a nossa espiritualidade? Você já perguntou se esse é o seu jeito de orar, de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus, de relacionamento com o próximo? Você tem essa cara de fariseu? Essa cara de fariseu? Saiba, os fariseus não têm nada a ver com Jesus, nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Tudo a ver com o publicano. Tudo a ver. Diante de Deus não dá para apresentar obras, méritos, gritos, aparências, moralidades, legalismo. Pense bem sobre essas coisas. Pense bem nessas duas espiritualidades aqui que Jesus conta nessa parábola. E pense bem qual é a tua espiritualidade. Qual é a espiritualidade da sua igreja, do seu pastor? Qual delas, com qual delas você se parece? Pense bem, tá bom? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nessa parábola Jesus conta 2 tipos de espiritualidade. A espiritualidade do fariseu, farisaica, de aparência, de exterioridade, de moralismo, de desprezo ao outro, ao próximo, de arrogância, e a do publicano, que é de simplicidade, do reconhecimento que é de pecador, que conta com a graça e a misericórdia de Deus. Oh, meu Deus, que cada um de nós possamos nos autoavaliar e pedir que o Senhor Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a ter uma espiritualidade com a cara de Jesus, do Jesus dos Evangelhos, e sermos humildes como este publicano foi. Que a gente reconheça quem nós somos de verdade, meu Deus, sem máscaras diante de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero pedir para você que, se Deus te abençoa, que você divulgue, tá bom? E até o nosso próximo Jesus, a sua única solução. Beijão, Deus te abençoe.